Tudo bem com vocês? Estamos começando com mais uma aula, a segunda aula do nosso trabalho de evangelismo, nossa matéria de evangelismo, né? Espero que a primeira aula você já tenha aprendido algumas coisas sobre evangelismo. Então agora, antes de nós começar a segunda aula, nós vamos para o método de evangelismo criativo, aquele método que a gente combinou, que toda aula a gente vai trazer um método. Eu vou fazer esse método e logo em sequência eu volto com a aula, beleza? Vai lá! Então pessoal, hoje vamos começar mais um método de evangelismo criativo. Esse método eu já passei para algumas pessoas, mas eu quero repetir ele aqui. Esse método de evangelismo você pode estar fazendo ele na escola, no teu trabalho, no trem, no ônibus, no metrô, em todos os lugares, que é muito simples e o material é muito fácil. Você pode pegar qualquer coisa que esteja em tuas mãos. Então, uma folha normal de papel, uma folha branca normal, qualquer folha branca, e você conta uma história. Eu vou contar a história mais ou menos assim. Existia um homem que ele trabalhou muito, ele começou a trabalhar e desde criança ele trabalhava e ele trabalhou, se esforçou muito, o sonho dele era ter uma casa, então ele trabalhou muito, trabalhou e ele conseguiu comprar uma meia água. Ele comprou uma meia água com o seu trabalho, o seu esforço, ele comprou uma meia água. Mas todas as vezes que ele chegava nessa meia água, chegava nessa casinha que ele conseguiu comprar, ele sempre via dentro que havia um vazio. Sempre havia um vazio no seu coração, um vazio que não conseguia preencher. O que ele pensou? Eu vou casar, vou ter filhos. E isso ele fez, ele casou, teve filhos, começou a trabalhar mais e de repente ele conseguiu comprar uma casa boa, uma casa grande, uma mansão, para morar os filhos, a esposa. Só que todas as vezes que ele voltava para casa do seu trabalho, com dinheiro no bolso, com todos os filhos fazendo faculdade, tudo certinho, tinha tudo, não faltava nada dentro da sua casa, ele ainda continuava com um vazio, ele olhava para dentro de si mesmo, olhava para as suas coisas, ele sempre sentia um vazio dentro dele. Ele pensou com ele, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar mais, eu vou trabalhar mais, eu vou ter mais dinheiro, eu vou trabalhar de segunda a segunda, eu vou trabalhar até as 10 horas da noite, eu vou comprar um avião, porque com esse avião eu vou poder voar, eu vou poder conhecer muitos lugares com a minha família, com meus filhos, aí sim eu vou preencher esse vazio que fica sempre dentro de mim. E assim ele fez, ele comprou um avião e com esse avião ele voou o mundo inteiro, conheceu lugares, conheceu países, ele viajou o mundo inteiro. Mas todas as vezes que ele voltava para sua casa, ele voltava, encostava o seu avião na garagem, ele olhava para aquela casa, ele começava a lembrar que ele tinha comprado primeiro uma meia água, depois ele comprou uma casa gigante e agora ele possui um avião, mas sempre continuava um vazio dentro dele, um vazio no seu coração. E ele chegou ao ponto de chegar na sua casa um dia, um belo dia, chegou na sua casa e falou, do que me adianta eu ter tudo isso? Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho um avião, mas ainda eu tenho um vazio dentro de mim. Ele chegou ao ponto de pegar uma arma e tentar tirar a sua própria vida. Mas quando ele estava prestes a tirar a sua própria vida, falando que não tinha mais razão de viver, muitas vezes eu e você estamos assim, nós temos casa, nós temos carro, nós temos um emprego, nós temos uma família abençoada, mas sempre sentimos um vazio. Quem sabe você nesse momento está sentindo esse vazio dentro de você. Você quem sabe já até pensou em tirar a sua própria vida. E quando ele olhou que ia tirar a sua própria vida, sabe o que acontece? Ele viu que ele estava no fundo do poço da vida dele. Ele tinha tudo, mas não tinha nada. E muitas vezes nós somos assim. Parece que nós temos tudo e nós não temos nada. E quando nós chegamos nesse ponto da nossa vida, chegamos ao fundo do poço, onde para nós parece que não tem mais saída. Não tem mais saída. Já tentamos de tudo, temos tudo, mas continuamos com um vazio dentro de nós. Nós estamos no fundo do poço. Sabe que só que quando eu e você estamos no fundo do poço, se eu olhar para baixo, não tem nada. Se eu olhar para um lado, é parede. Para o outro, é parede. Mas quando eu olho para cima, eu olho para os céus. Quando eu e você olhamos para os céus, nós olhamos para Jesus Cristo. E esse vazio que falta na tua vida, esse vazio que falta no teu coração, só pode ser preenchido com Jesus Cristo, que morreu numa cruz por amor a mim e a você. E o mais legal de tudo isso, que esse Jesus que morreu nessa cruz, ele não está morto. Jesus ele não está morto hoje. Jesus Cristo, ele está sentado no trono, ao lado de Deus Pai. Então esse vazio que falta no teu coração, é só Jesus Cristo que pode preencher. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e deixe Jesus morar no seu coração. Agora, tópico 2, evangelização contemporânea. Vamos lá, nossa geração é a nossa responsabilidade. Olha só, o tema já começa meio, forçando aí. A sociedade moderna não nega Cristo, e sim a sua singularidade. Pós-modernos não o negam. Pensam nele como um caminho, não como o caminho, certo? Então, a sociedade moderna pensa como Jesus como
um caminho normal, como tantos outros. Mas, na verdade, Jesus é o caminho. O cerne da pregação é um Jesus singular. A negativa dessas ideologias e filosofias, negação, está que tem a procedência satânica, pois ataca diretamente o cerne da fé cristã, desde o Éden, passando por ideologias do século passado, secularismo moderno e hoje pelo liberalismo pós-moderno, certo? O nosso papel como cristão não é de ignorar toda essa realidade, pelo contrário, é necessário conhecermos as diferentes vertentes para que com intrepidez possamos enfrentá-las, confrontá-las e ministrá-las, partindo do princípio de que conhecemos e cremos na singularidade de Jesus. Precisamos proclamar o tempo e fora de tempo, essa verdade. Certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos, já vou entrar aqui, então o que acontece? Nós precisamos entender essas coisas, o que o pós-moderno está falando, o que essas gerações estão pensando sobre Jesus, porque hoje em dia, pessoal, se nós formos bem sinceros, muita gente conhece Jesus. Tem um pastor amigo nosso que fala assim, ó, muitos conhecem Jesus, mas não conhecem a história de Jesus. Conhecem o Jesus da história, mas não conhecem a história de Jesus. Então, nós temos que mostrar para essas pessoas que Jesus é único, ele é singular, não é plural, não é um dos caminhos. Jesus é o único caminho que vai nos levar até Deus, é o único caminho que nos leva à transformação, é o único caminho que nos dá a vitória, é o único caminho que vai nos levar à reconciliação com Cristo, com Deus, e vai nos levar à vida eterna. Amém? Lucas 9,18 diz assim, que as multidões dizem quem sou eu? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Então veja aqui que próprio Jesus chega um momento da caminhada quando se perguntei, quem eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? O próprio Jesus se faz essa pergunta aos seus discípulos, certo? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Uma pergunta aqui. Quem é Jesus para você? Pessoalmente, precisamos buscar e responder a respeito da esperança que há em nós. Da esperança que há em nós. 1 Pedro 3,15 diz assim, ó, antes santifiquei Cristo como Senhor no coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então precisamos ter Cristo no nosso coração e estar prontos para responder qualquer um que pergunte sobre o nosso Cristo. Quem é Cristo? Quem é Jesus para você? Por que você serve Jesus? Por que você segue Jesus? As pessoas vão nos perguntar durante a nossa caminhada isso. Nós temos que estar prontos para dizer quem é Jesus. E eu faço uma pergunta para você. Quem é Jesus para você? É para nós pensar, uma reflexão nessa matéria, nessa aula. Quem é Jesus para você? E ali ele vai dar vários versículos falando, ó, João 10,18. Ninguém atira de mim, mas eu dou para mim espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essas ordens recebi do meu Pai. Aqui tem vários versículos dizendo quem é Jesus. Vários versículos ali, ó. João, Lucas, Marcos, vários versículos falando quem é Jesus para nós. E aqui os demônios sabiam quem era Jesus. Olha só que interessante, Mateus 4:1-11 diz assim, o diabo tentou Jesus sabendo que era Cristo. Então todos conhecem. O próprio Satanás ele tentou Jesus sabendo que ele era o próprio Cristo. Marcos 1:24. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Vários versículos para ponto que todos sabiam quem era Jesus. Mesmo assim eles afrontaram, mesmo assim eles traíram, mesmo assim eles foram contra Jesus Cristo. Homens confiaram que Jesus é o Cristo. Homens. Agora Marcos 10:47 diz assim, ó. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego, né? O cego estava ali à porta da cidade, quando ele viu que Jesus ia passar, começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essas pessoas nem sabiam, esse homem, esse cego, ele nem sabia muito sobre Jesus, só sabia que estava passando e aquilo sabia que era Jesus, então vou chamar, vou clamar, vou crer que Jesus vai fazer uma grande obra na minha vida. Mateus 15:22 diz assim, uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mateus 27:54. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Os homens estavam lá, prenderam Jesus, estavam cuidando de Jesus na cruz, de repente o céu se abre, um terremoto, e eles olham um para o outro e falam, ei, realmente, ele é o Filho de Deus. Então as pessoas conheciam Jesus. Jesus é a imagem de Deus invisível.
a exata expressão de Deus Pai. Colossenses 1,15 diz assim: o próprio Deus confirma a identidade de Jesus. O diabo, seu principal inimigo e adversário, reconheceu o poder do Filho de Deus e os homens declararam acerca da sua divindade. Então, nós lemos aqui alguns versículos sobre quem é Jesus. Os demônios e o próprio Satanás sabiam quem era Jesus, né? E aqui os homens confirmaram quem era Jesus Cristo. E agora, se evangelizarmos nessa sociedade, sem destacar essas verdades, então não estamos evangelizando. É preciso resgatar que cremos na Bíblia e no que diz o mundo pós-moderno só vai ouvir pessoas que têm convicções daquilo que estão proclamando. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A sociedade de hoje, queridos, a sociedade a ser evangelizada, as culturas a serem alcançadas pela palavra de Deus, hoje elas precisam do quê? De referências, precisam de pessoas que acreditem e pessoas que creem nisso. Então o que acontece? Aqui tem versículos bíblicos falando de quem é Jesus. Tem versículos bíblicos falando que o próprio Satanás, o próprio inimigo sabia, reconhecia Cristo. E aqui tem outros versículos falando que quem era Jesus, que as pessoas confirmaram que era Jesus Cristo. Então a sociedade hoje precisa de coisas palpáveis, não digo palpáveis, precisa de coisas coerentes, precisamos de embasamento bíblico para nós evangelizar. Eu não posso sair evangelizar, falar do amor de Jesus sem ter uma base, falar, não, a palavra diz isso, lá diz isso. Eu não preciso saber de milhões de versículos, não. Eu preciso saber alguns versículos-chave que vai levar a pessoa que eu estou explanando, que eu estou proclamando esse evangelho, a entender todo o plano de redenção que nós lemos na primeira aula. Então nós precisamos entender o plano de redenção de Deus para com o homem. As características presentes nessa geração. Olha só, isso aqui pode ser uma perguntinha de prova. Por aqui, prova. As características presentes nessa geração. Visão da sociedade atual em relação ao pecado. Qual que é a visão da sociedade hoje atual? Aqui vou ler só um aqui, ó. Não há dogma, então não há pecado. Rompimento cultural, social e moral. Hoje falamos sobre salvação e não sobre perdição. Hoje se fala sobre salvação, esquecemos a perdição. O rompimento do relacionamento com Deus, a comunicação perdida a partir da queda do homem, seu afastamento de Deus, né? Romanos 3,23. Se não há conceito de perdição, não há para a salvação. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Então, nós temos que entender que a salvação é importante sim, mas nós temos que falar sobre o pecado, sobre a perdição, sobre os maus caminhos, sobre a vida que as pessoas estão levando, as vidas incrédulas em Deus. Amém? Se o evangelho não for bem comunicado, vai transformar convicções e não comportamentos. Olha só que legal. Se o evangelho não for bem comunicado, vai transformar convicções e não comportamentos. O evangelho não pode mudar convicções, o evangelho tem que mudar comportamento, o evangelho tem que transformar vidas, tem que mudar de caráter. Quando ele fala conversão, eu estou indo numa rua, numa via, eu faço uma conversão para a esquerda. O que acontece? Eu saio daquela rua, daquela via e eu vou para o outro lado. Isso é uma conversão. Conversão é mudar a rota, conversão é mudar de vida. Então nós precisamos entender que o evangelho de hoje ele tem que converter as pessoas, não mudar pensamentos ideológicos. Na modernidade a verdade era absoluta e agora o pós-modernidade não existe uma verdade. Então antigamente a verdade era absoluta, tudo aquilo que falava, e hoje não existe. Tem várias verdades, nem tudo é verdade, tem coisas que não acreditam, tem gente que acredita, então está muito confuso. Tudo são opiniões e cada um deve viver de acordo com a sua verdade. Então hoje na sociedade pós-moderna, tudo é verdade e cada um vive conforme acredita e tem que viver. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina, não é assim que Jesus deixou para nós. A integração da sociedade com inovações físicas e digitais. Supervalorizamos inovações. Uma sociedade que vende ideias e sentimentos, a supervalorização do momento que se vive. A história e as convicções não são importantes. Então nós estamos esquecendo das histórias, esquecendo do que aconteceu e estamos vivendo só um mundo moderninho. Então nós temos que pensar nisso também. É uma sociedade que nós vamos enfrentar. Essa sociedade hoje. Tudo moderno, tudo na palma da mão. Você ficar falando com alguém sobre Jesus, sobre a palavra dele, de repente a pessoa entra no celular, começa a pesquisar, ver se é verdade. Então a gente tem que estar preparado para isso. As chaves para alcançar essa geração. O missionário Ronaldo Lidório, Congresso Brasileiro de Missões, falou que existem 3 forças que reorganizam a sociedade em nossa geração. 3 forças. Então aqui há 3 forças que podem organizar a nossa reação. 3 forças, hein? A urbanização, a globalização e a polarização. Urbanização, as pessoas vivem cada vez mais em cidades. A globalização, as pessoas estão cada vez mais conectadas umas às outras, internet, Facebook, ainda mais agora que é tudo live, né?
estão cada vez mais conectados. Polarização, tendência ao radicalismo, ao extremismo. Então assim, eu vou ler aqui com vocês só para nós entender. A urbanização é um fenômeno crescente em todo o mundo. Em 1800, o mundo era plenamente rural. Em 2016, metade da população vive nas cidades. Em 2050, 7 em cada 10 pessoas viverão nas cidades. O bem-estar e o desenvolvimento social, a integração com a sociedade envolventes são motivos para a busca de uma vida nas cidades. O mundo está mudando e afeta quem somos e a maneira como pensamos e até mesmo traz influência sobre a nossa fé. Então cada vez mais as pessoas estão vindo para a cidade, cada vez vai ser um mundo mais o quê? Urbano, cada vez mais uma sociedade urbana. Promovida pela urbanização e especialmente pela globalização, o que vemos é uma sociedade líquida, como defende Zygmunt Bauman. Ele fala sobre a modernidade líquida, ele fala sobre a modernidade líquida, uma época em que tudo é volátil, tudo é rápido, tudo é descartável. Ah, o fulano de tal está numa empresa, não serve mais, acha outro. Então hoje ficou tudo líquido, tudo descartável, tudo mais rápido, tudo mais fácil. Essa busca pelo momento, pelo descartável, não atinge somente os bens, mas as emoções. O ser humano pós-moderno não busca uma vida, um significado, ele busca momentos. Então hoje nós estamos buscando um momento de felicidade, um momento que eu vou postar uma foto no meu Facebook feliz, um momento que eu vou tirar uma foto, agora é TBT que falam, né, que toda quinta-feira as pessoas postam uma foto de alguma lembrança, mas aquilo é momentâneo. E nós não estamos falando de um Jesus momentâneo, nós não estamos passando para as pessoas um Jesus momentâneo, um Jesus passageiro, não. Nós temos que passar para as pessoas um Jesus eterno, um Jesus duradouro, um Jesus que é infinito, um Jesus que é para a eternidade. A sociedade busca coisas momentâneas, mas nós temos que levar para eles umas coisas eternas. Jesus Cristo, a palavra que é eterna, vida eterna com Deus. As multirreligiosidades é um fruto do pós-modernismo, que juntam com outro conceito, o misticismo e a crença em algo que além, mundo invisível, conhecido como uma crença exploratória, e se propõe em redefinir a verdade espiritual. E passa por 3 características centrais. Então hoje, essa modernidade tem muitas religiões, multireligiões, todo mundo, só Deus salva, só Deus cura, tem várias religiões surgindo. Então aqui esse misticismo espiritual que está se vivendo hoje. Primeiro, a verdade espiritual da presente geração, mais mística, tem muitas formas por ser encontrada em qualquer igreja, em qualquer fé, em qualquer pregação ou texto sagrado da revelação. Ela possui também uma ênfase em busca do indivíduo pela sua própria espiritualidade. Então essa questão de buscar pela sua própria espiritualidade, o indivíduo próprio, ele não está buscando Deus, ele está procurando um significado espiritual para ele mesmo. Então esse misticismo, o modernismo hoje, busca vamos tentar nos achar, eu tenho que me encontrar. Não! Eu tenho que encontrar Deus primeiro, eu tenho que me encontrar o Pai Eterno, ao meu Criador, a Deus o Todo-Poderoso, que vai me levar para uma vida eterna, aí sim eu vou me encontrar. E as pessoas estão fazendo o inverso, estão tentando se encontrar primeiro, tentar achar o meu eu, e esquecendo de buscar a Deus. E tem pessoas se perdendo a vida inteira buscando o meu eu, as minhas coisas, o meu querer, o meu fazer, o meu sonhar, o meu futuro, e esquecendo que Deus é em primeiro lugar. E eu e você, como evangelistas, é o nosso papel mostrar para essas pessoas que em primeiro lugar é o reino dos céus. Em primeiro lugar, busque a Deus, depois outras coisas serão acrescentadas. Busque a Deus e depois você vai se encontrar, porque primeiro você tem que encontrar a Deus. Qual que é as implicações hoje que temos também, as implicações quanto ao evangelismo na sociedade atual? A visão que a sociedade passou a ter da Bíblia não é mais um livro especial, não é vista como revelação de Deus. Aqui está um ponto evangelístico que faz com que esse trabalho precise ser um pouco diferente. Se evangelizar uma sociedade que já vê a Bíblia, que a Bíblia é um livro especial, visto até como revelação de Deus, podemos evangelizar a sociedade por meio de narrativas bíblicas. Mas quando evangelizamos a sociedade que não crê na Bíblia como revelação de Deus, temos que evangelizar a partir da apologética bíblica. A narrativa bíblica é diferente da apologética bíblica. Então, existem vários lugares, várias situações. Tem países, tem lugares que conhecem a Bíblia, tem a Bíblia como a Bíblia sagrada, o livro mais sagrado, certo? E tem lugares que a Bíblia é só mais um livro na prateleira. Então nós temos que saber como evangelizar esse lugar. A narrativa bíblica é você contar a narrativa bíblica é você contar o que conta a Bíblia, narrar a história, mas para aqueles que não têm o pressuposto para crer na Bíblia. Precisamos evangelizar a partir da apologética bíblica, é também a narrativa. Falamos e usamos as mesmas histórias, no mesmo texto, do mesmo jeito, mas não confrontamos o que diz a Bíblia com a verdade. Seja,
acadêmica, mística, intelectual, pessoal, relacional, qualquer verdade que possa crer. Então, temos que entender essas coisas, essas questões também, certo? Então, nós vamos passando aqui, ó. Então, são essas duas formas de evangelismo também. Portanto, não somente contamos a história da criação, mas nós confrontamos com, por exemplo, o evolucionismo, no qual aquela pessoa crê com o criacionismo bíblico, isto é, apologética bíblica. O mundo mudou, a Bíblia é a mesma e tem resposta para todas as perguntas do coração humano, mas não precisamos levantar esses pontos. Quais são as perguntas dessa geração? Quais são os pontos conflitantes? Então nós temos que entender tudo isso, nós temos que entender, tem lugares que não precisa confrontar a pessoa, tem que explicar, mostrar, ensinar a pessoa, não precisa estar confrontando ela a questão. Então, quais são as perguntas dessa geração? Quais são os pontos conflitantes? A visão do pecado antes da sociedade pluralista recebia três expressões de erro humano: o erro moral, o erro espiritual e o erro cultural. Mas com a influência pluralista pós-moderna, a sociedade atual aceita apenas o erro moral. Ou seja, assassinato é errado, roubar dinheiro é errado. O erro moral ainda aceita na sociedade, mas não é o erro espiritual, porque não existe um absoluto espiritual então. Não há nada contra quem errar, contra quem pecar e muito menos o erro cultural, pois na diversidade pós-moderna, tudo que é cultural é puro e deve ser aceito. Então, eles têm só essa questão da moral, roubar, mas às vezes um desacato, algumas imagens que apareceram no começo do ano, no final do ano passado, não lembro, de alguns artistas nus, pessoas nuas com criança, para eles isso é cultura. E para nós cristãos, ou até numa passeata aí LGBT que aconteceu, pegaram uma imagem de Jesus, né? No carnaval arrastaram Jesus pela avenida, isso está ofendendo a nossa fé, mas para a sociedade pós-moderna hoje, não. Para eles o que é errado é matar, roubar, mas isso não é, isso é cultura, isso pode expressar, está expressando a verdade que eles pensam, certo? E só para vocês entenderem essa questão aí. A terceira implicação se refere a Cristo. A presente geração aceita Cristo, mas rejeita a singularidade de Cristo. Então, a geração que vamos evangelizar, ela aceita Cristo. Aceita, ela entende que é Cristo. Mas rejeita que Ele é o único. Então, do que adianta? Eles conhecem Cristo, eles até têm Cristo, mas eles recusam a dizer que é só o único caminho. Eles acham que tem mais caminho que apenas Ele. Então, aqui nós precisamos... O que se rejeita nessa geração não é Cristo, mas sua singularidade. A pregação bíblica de que Cristo é o único caminho para evangelizarmos essa geração pós-moderna, relativista, pluralista, multirreligiosa, nós precisamos de três coisas. Olha aqui, ó, outra perguntinha de prova, presta atenção. Enfatizar que a Bíblia é a palavra absoluta de Deus sem ter nenhum constrangimento. Primeiro ponto. Segundo ponto, precisamos não somente falar na Bíblia, mas precisamos enfatizar a existência do pecado, que é uma ruptura não somente com aquilo que é moral, mas com aquilo que é espiritual e cultural. Mostrarmos a existência do pecado e não apenas a existência filosófica transcendente do pecado, mas a existência do pecado no coração do pecador. E terceiro, falar na autoridade do nome de Jesus. Não é o nome do pastor da denominação, mas a autoridade do próprio Jesus que diz: e me dada toda a autoridade dos céus e na terra. Então são os três pontos que nós precisamos prestar atenção para evangelizarmos essa geração. São três pontos principais hoje para nós pensar quando for falar de evangelismo, certo? Beleza? Vamos para frente, pessoal, vamos lá. Tá meio frio, né? Elementos para evangelismo audacioso, intrépido e corajoso. 2 Timóteo 4:1-5 diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos para a sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentiremos coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Voltando-se para os mitos, você, porém, seja sóbrio, em tudo suporte os sofrimentos. Faça a obra do evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Então aqui Timóteo está falando isso, né? Então vamos lá. Nós temos aqui a explicação bíblica paulina sobre o evangelismo. Encontramos aqui essa porção bíblica, o versículo 2, que podemos chamar de ensino central. Pregue a palavra. A expressão grega usada para Paulo para pregar é querigma, traduzida para proclamação em forma imperativa. Não é uma opção, uma escolha.
que posso ou não fazer? Paulo ainda no versículo 2 diz algo curioso. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Traduzindo aqui por Kairos, é tempo ideal. Então, Paulo fala que não tem escolha. Pregue em tempo e fora de tempo se você pregar a palavra. Fomos ensinados a fazer tudo no Kairos de Deus. No tempo oportuno para Deus. Mas as 3 práticas cristãs que nós somos ensinados a exercer na mesma forma que Deus é a oração, a santidade e a pregação da palavra. Tudo é no tempo de Deus, mas existem essas 3 coisas que nós podemos fazer fora do tempo. Não há um tempo certo para orar, somos chamados para ter a vida de oração. Não há um momento certo para ser santo, é algo da nossa existência, da nossa natureza. Pregar a palavra, portanto, pregue a palavra, não há um tempo certo para isso. É sempre tempo. Se há oportunidade, pregue. Se há oportunidade, fale. Se há oportunidade, fale da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, essa é a nossa segunda aula. Qualquer dúvida, você entra em contato com a gente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembre, oração, santidade e pregar a palavra não tem tempo. É qualquer momento, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima aula.